Olá pessoal, bom dia. Um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez, fazendo um bate-papo, né? Uma transmissão ao vivo, aqui num assunto hoje relacionado à saúde, relacionado à empresa social, à transformação do sistema de saúde. Muito bom ter todos aqui presentes para mais uma conversa, mais um bate-papo. Bom dia, Diego. Muito bom você estar por aqui. Bom dia, Amanda. Muito bom ter vocês. É um grande prazer poder contar com a presença de vocês aqui nesse bate-papo, nesse nosso bate-papo de hoje, falando de saúde, né? Um momento até delicado nosso, né, do país, um momento delicado na situação no mundo todo hoje, né? Quando a gente fala de saúde, o tema de hoje, né, que é a empresa social, a transformação no sistema de saúde. Quando a gente fala, nossa, transformar no sistema de saúde parece algo muito grandioso, né? Algo praticamente impossível, né? Mas vamos ver o que é isso, né? O que é essa transformação do sistema de saúde. Bom dia aí, Paulo. Prazer estar com vocês todos por aqui. Hoje, quando a gente fala, né, de saúde, acho que talvez as principais palavras, né, que vêm na nossa cabeça, né, num primeiro momento, sem dúvida são Covid-19, novo coronavírus, pandemia. Eu acho que isso são as principais palavras que vêm na nossa cabeça, né, quando a gente fala de saúde hoje, né? Infelizmente, a gente tem que lidar e trabalhar com essa situação, né? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela fala que pandemia, né, é uma epidemia que pode se iniciar com o aparecimento de uma nova doença na população, né? Por exemplo, quando um vírus infecta pessoas, causam doenças sérias, graves, e quando se espalha facilmente entre as pessoas, né? Aí nós temos uma pandemia. É isso que a OMS fala, né? E aí a gente está diante de uma grande ameaça, uma ameaça mesmo desse novo coronavírus, né, que a gente está vivendo, um momento em que precisa de uma resposta muito coordenada, né, entre as instituições de saúde pública e privada, coisa que nunca foi visto, né? É uma situação de uma proporção nunca vista, numa escala assim mundial mesmo, né? Essa situação que a gente vivencia hoje, né? E para garantir esse atendimento de um grande número de pessoas, de pacientes, que é o que está acontecendo atualmente, né? Está sendo necessário criar uma estratégia, criar movimentos específicos, mobilizar força de trabalho qualificada, disponibilizar insumos, né? Máscaras, ventiladores mecânicos, né? Equipamentos que a gente nunca ouviu falar e nunca precisamos utilizar, construir hospitais de campanha, construir e ampliar leitos, né, nas UTIs principalmente, né? Isso em todo o mundo, isso é uma questão que a gente vê em todo o mundo. Isso é o que se chama uma questão de saúde pública. Isso é saúde pública, voltada para ações de preservação da saúde da população, garantir o tratamento adequado e prevenir doenças para todos sem exceção. Nós estamos falando em saúde pública. No Brasil, né, a saúde pública ela é regulamentada, né, todo mundo sabe, pelo Ministério da Saúde, todas as secretarias estaduais, secretarias municipais. E quando a gente fala saúde pública no Brasil, nós estamos falando do SUS. Saúde pública, você lê SUS, Sistema Único de Saúde. Não sei se vocês sabem, né, o SUS, né, o nosso Sistema Único de Saúde, é o maior sistema de saúde público e gratuito do mundo. É o maior do mundo.
hoje, né, atualmente, oferece mais ou menos em torno de 100 milhões de pessoas, atendimento para mais ou menos, tem capacidade, né, de atendimento para mais ou menos 100 milhões de pessoas. Até aí maravilhoso, né, a gente olhando por esse lado. Mas infelizmente a gente tem vários fatores, vários problemas que acabam fazendo que esse sistema não seja muito eficiente ou tão eficiente quanto poderia ser, né? A saúde pública no Brasil, ela sofre desafios, grandes desafios, do mau gerenciamento, isso é fato, da falta de investimentos financeiros. Como resultado, o que a gente tem com isso, né? Um sistema de saúde em colapso, na maioria das vezes insuficiente, com pouca qualidade para atender a população. Isso é fato. São muitos esses desafios no nosso Sistema Único de Saúde, né? Primeiro, falta de médicos, né? O Conselho Federal de Medicina, ele estima que exista um médico para cada 500 pessoas. Falta de leitos. Em muitos hospitais faltam leitos para os pacientes. E essa situação fica mais complicada ainda quando a gente trata de UTI, né? Unidade de terapia intensiva. Muito mais complicado quando a gente olha para as UTIs. Falta de investimento, né? Falta de investimento financeiro mesmo, tá? Em 2018, apenas 4% do orçamento do governo federal foi destinado à saúde. 4% do orçamento do governo foi destinado à saúde, tá? A média mundial é 12%. Então falta investimento financeiro, muita espera nas filas, muita espera para atendimento, né? Agendar consultas com médicos especialistas, por exemplo, pode demorar até 6 meses, mesmo para pacientes que precisam de atendimento imediato, de urgência, né? Mesma coisa com marcação de exames, muito demorado. As pessoas precisam de um atendimento médico, sofre com a demora, desiste do atendimento, volta para casa. Tem muitos casos que nos hospitais é comum a gente ver pessoas sendo atendidas nos corredores, isso é muito comum, tá? Filas enormes de espera, condições muito precárias mesmo, de estrutura, de higiene, é comum a gente ver isso em hospitais, principalmente hospitais públicos, né? Esse é um grande desafio, né? E aliado a tudo isso, ainda a gente tem hospitais que estão ameaçados a encerrar as atividades, fechar as portas mesmo, tá? Por falta de investimento, de recursos, de mão de obra. Então o que acontece? Para ter acesso a um atendimento médico, muitas pessoas vão acabar recorrendo aos planos de saúde privadas, por exemplo, privados, né? E isso acaba sendo um problema, devido aos preços praticados, a maioria não tem condições de pagar um plano de saúde, por exemplo. Isso faz o quê? Que mais de 75% da população do Brasil dependa do SUS. Mais de 75% dependa do SUS. Quando a gente percebe o que está acontecendo nos tempos atuais, né, com a saúde no Brasil, com todos esses problemas, com todos esses desafios, nós podemos dizer que nós estamos diante de um momento buraco negro, sabe? Aquele que parece que não tem solução, onde toda energia é sugada, que a gente não tem saída. Se a gente fixar o olhar na negatividade, na falta de engajamento das empresas mesmo na área de saúde, né? No colapso da saúde, na corrupção dos governos, né? No superfaturamento de equipamentos de saúde por muitos gestores públicos, né? Que a gente vê notícias todos os dias sobre isso, caso dos respiradores, né? Se a gente olhar só para isso, a gente vai também enxergar apenas um grande e assustador buraco negro que suga toda a nossa energia, que nós não temos saída. Está muito claro que existem grandes desafios, mas se a gente olhar um pouquinho melhor, nós vamos perceber também que nós estamos diante de um novo modelo de economia, de uma nova realidade, talvez de uma era de transição de muitas oportunidades. Da mesma forma que iniciou uma pandemia com o aparecimento de uma nova doença, né? Uma nova doença, iniciou uma pandemia. Talvez a gente precise repensar e criar uma nova maneira de cuidar da saúde, um novo modelo de negócio que gere um impacto social na área da saúde pública, na área da saúde privada.
né? Nós estamos num momento crítico, né? E nesse momento crítico, eu acho que o papel das instituições privadas é muito importante, é fundamental para manter a colaboração com as instituições públicas. Esses setores, né, o público e o privado, eles deverão se unir para enfrentar esses novos desafios que nós estamos vivenciando com a saúde no mundo todo. O cuidado com a saúde é dever do Estado. Isso é claro. A iniciativa privada pode complementar essas ações que são de responsabilidade do Estado e ainda obter alguns benefícios com isso, né? Ter uma contrapartida de imunidades, vários benefícios quando ela faz essa complementação das ações do governo. A nossa Constituição Federal, ela fala que são direitos sociais, né? A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, moradia, várias outras áreas são direitos sociais e que as instituições privadas, né, principalmente na área da saúde, elas podem participar de uma forma complementar do Sistema Único de Saúde e dar preferência para as entidades filantrópicas, para as entidades sem fins lucrativos. Isso é constitucional, está na Constituição Federal, tá? Aí surge uma nova maneira da gente fazer negócios na área de saúde. Alguns chamam de empresas sociais, são negócios de impacto sociais, outros ainda podem até chamar de setor 2,5 da economia, né? Na verdade, esse tipo de negócio, esse novo tipo de negócio, ele une o segundo setor, onde estão as empresas médicas, né, focadas no lucro, os hospitais, as clínicas e tal, com o terceiro setor, que estão as instituições que não têm finalidade econômica, né, e causam um impacto positivo, um impacto social positivo nos cuidados com a saúde das comunidades. A gente não está falando de transformar uma empresa convencional, um hospital ou uma clínica em uma organização do terceiro setor ou uma associação, uma fundação, por exemplo, tá? Mas em aproximar esses setores da economia, aproximar a clínica, o hospital de uma associação, de uma fundação e fazer um planejamento empresarial estratégico para uma finalidade comum. Né? Com esse modelo, né, você remunera o detentor do capital, remunera o investidor, gera um impacto social positivo nas comunidades, complementa as ações de saúde que são de responsabilidade do governo. É simples assim. E quando a gente está falando isso, a gente não está falando só em teoria, que isso é possível fazer, que existe uma Constituição Federal, existem legislações, pode ser feito um estudo e um planejamento. Nós estamos falando em coisa prática, em coisa que já está acontecendo, que nós participamos. Talvez uma das maiores referências quando a gente fala nesse modelo de negócio social na área de saúde, a gente possa dizer que é o Hospital Albert Einstein em São Paulo, tá? Se a gente pegar o CNPJ do Hospital Albert Einstein, a gente vai ver que a denominação dele é Sociedade Beneficente Israelita, tá? É associação privada. O Hospital Albert Einstein está localizado lá na Zona Sul, no Morumbi, tá? Foi fundado há muito tempo, acho que 1955, pela comunidade judaica lá da cidade de São Paulo, tá? É uma unidade de saúde das mais conhecidas do Brasil, principalmente pela qualidade de atendimento, pelos equipamentos, especialidades médicas. E eles possuem um programa de assistência social em comunidades gigante. Um deles, o principal deles, fica na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, tá? Que é uma das maiores comunidades, maiores como favelas de São Paulo, da América Latina. Tem mais de 150 mil habitantes, moradores dessa comunidade. E é próximo ao hospital, eles mantêm uma unidade dentro da comunidade de Paraisópolis. Mantém também, né, em outro bairro lá que é Boimirim, num hospital municipal. Mantém também na Vila Santa Catarina, um outro hospital municipal. Quer dizer, eles estão unindo a iniciativa privada com fins lucrativos, econômicos, que existe investimentos, investidores, com a parte assistencial. Eles fizeram aproximadamente 105 mil atendimentos médicos gratuitos nessas comunidades, ano retrasado.
quase 50 mil exames gratuitos de atendimento, entre muitas outras atividades sociais que eles executam lá. Bolsas de estudos, né, para cursos de graduação e pós-graduação na área médica, né, que o hospital também mantém. Esse é um exemplo, por exemplo, de um negócio social. Nós temos um exemplo fantástico, que a gente participou bastante, que a gente conhece há muito tempo, que é lá na Bahia, lá em Salvador, é o Hospital Litocenter. Foi fundado em 2005, lá pelo Dr. Modesto Jacobino, um médico que hoje está com 70 anos de idade, super ativo. É um hospital geral, está situado hoje no bairro da Graça, né? E tem a finalidade dele como uma das suas atividades, né, dentro das associações de bairro, atender a parte assistencial e promover a saúde de algumas comunidades carentes lá de Salvador. Ele tem um projeto, ele atende pacientes particulares, planos de saúde, atende o SUS, e ele tem um projeto com 2 ônibus, que ele transformou os 2 ônibus em consultórios. São 2 consultórios em cada ônibus. E ele sai para a periferia de Salvador. Quem conhece já foi. A periferia de Salvador é algo espantoso de você ver as necessidades, a falta estrutural completa, espantosa de você ver. Então ele saía num primeiro momento, aos sábados, ele contratou um motorista e mais uma enfermeira. Saía aos sábados para fazer atendimento gratuito na periferia. Eu cheguei aí um dos sábados com ele, conheci bem esse projeto dele. Ele sozinho chegou a atender 200 pessoas num sábado. Hoje o projeto, ele de segunda a sexta-feira sai com uma especialidade médica diferente em cada um, vai para as comunidades da periferia de Salvador para atender gratuitamente tanto a parte consulta como exames daquelas pessoas que não tem nem SUS, que não conseguem nem ser atendido pelo SUS. O hospital dele hoje conta aproximadamente com 100 funcionários, mais ou menos, engajados nesse projeto. Tem mais de 135 voluntários, entre médicos, funcionários, pacientes. Tem uma ideia, eles atenderam ano passado cerca de 90 mil atendimentos gratuitos, entre consultas, exames. Montou também uma clínica ao lado do hospital, uma clínica popular. Uma clínica popular para atendimento de várias especialidades, a preço assim que eu sei o valor. É R$ 49,00 uma consulta médica com hora marcada, para você ter uma ideia. E atendeu ano passado 112 mil consultas na clínica popular. 86 mil atendimentos gratuitos com os ônibus que saíam para a periferia de Salvador. Um médico, um projeto social complementando as ações do Estado. Atendem o SUS também dentro do hospital, atendem todos os convênios médicos que são credenciados e atendem também exames particulares. Ficou muito conhecido na cidade de Salvador. O Dr. Modesto, o Hospital Litocenter, ele acabou ampliando o seu atendimento, ele acabou aumentando até o seu faturamento, tá? Desse, vamos dizer assim, marketing social que ele acabou fazendo. Esse é um exemplo. Nós temos outro exemplo que é fantástico, um outro projeto que é de Goiânia, que nós acabamos participando também, de uma empresa que se chama Focus, uma indústria Focus, e a Associação Olhar para o Próximo, tá? 2 empresários jovens de 30 e poucos anos cada um, o Jonatas e o Lucas, que há aproximadamente uns 4 a 5 anos, 2015 e 2016, fundaram essa Associação Olhar para o Próximo para atuar na área de oftalmologia, atuar para promover a inclusão da comunidade carente nos procedimentos oftalmológicos, exames, informações, orientações, cirurgias, para facilitar, diminuir o déficit de pessoas com problemas de saúde no Brasil. Eles atuam em cidades, cerca de 200 cidades do interior dos estados, de Goiás, da Bahia, de Alagoas, de Pernambuco, do Ceará, de Paraíba, de Minas. Atuam em Moçambique, na África. Em cidades pequenas, cidades de 5 mil, 10 mil, 15 mil habitantes. Fazem mutirões, pequenos mutirões com os médicos, com
com a equipe de apoio para fazer as consultas médicas oftalmológicas, aqueles exames, né, de fundo de olho, medida de grau, de pressão, né, ocular. Eles dão assistência ao cidadão, criar um banco de dados, né, para auxílio depois dos atendimentos, para fazer um acompanhamento, um encaminhamento cirúrgico. Eles têm hoje aproximadamente uns 55 a 60 médicos que são contratados, tem mais a equipe de produção e uns auxiliares, mais uns 45, 50, são mais de 100, 120 pessoas, né? Em torno de uns 100 voluntários, além dos contratados, entre médicos, auxiliares e pacientes, que acabam sendo voluntários. Olha o número de atendimentos que eles fizeram até o ano passado, nesses 4 anos de existência, né? 525 mil atendimentos gratuitos e consultas, encaminhamentos e orientações. É muita coisa para um projeto. 525 mil atendimentos, é bastante. Tá? São empresários que entenderam que podem ganhar, podem ter o seu retorno no investimento fazendo um social, fazendo uma diferença e utilizando-se até de uma legislação existente que permita que você faça isso. E nós temos assim muitos outros exemplos. Por exemplo, nós temos no Rio de Janeiro a clínica Imunoderm com o projeto ASAS, Associação de Saúde e Sustentabilidade. Lá em Botafogo, na Ilha do Governador, é uma referência na área de imunologia, de dermatologia. Tem um projeto social dentro da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, desde 2014. É um projeto aí que foi encabeçado, que veio com o seu idealizador, né, Dr. Tiago Bandeira, e o professor Dr. Luiz Bandeira, que fazem parceria com a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, com a Faculdade Laval do Canadá, e fazem esse modelo de negócio. Temos o Hospital Visão Laser e a Associação Visão do Bem, em São Paulo, em Santos, na cidade de Santos, família do Dr. Colombo, que também é focado, que também é direcionado para a área de oftalmologia, faz um trabalho vinculado entre o seu hospital e a associação. Temos o Hospital São Mateus em Brasília, Hospital São Mateus em Brasília, Dr. Paulo Henrique, que já faz aí 7, 8 anos aproximadamente que atende o SUS, atende particulares e tem vários projetos vinculados com o hospital dele. O projeto Doce Vida, projeto Orelhinha, projeto Bem Viver, Educar e Reeducar, Caminhada da Saúde, trabalha nesse modelo. Trabalha nesse modelo de atendimento social, atendimento voltado para a população carente também. Tem esse olhar. Nós teríamos aqui muitos, dezenas de casos para a gente contar e falar um pouquinho. Iríamos ficar a tarde toda falando sobre esses casos aí, só para ter uma ideia como existe na prática funciona. Não é algo que a gente está falando teórico só. Eu tive uma época aqui fazendo uma palestra aqui no Conselho Regional de Medicina, aqui em Campinas, né? E eu, naquela época, tinha uns 30, 35 médicos na palestra, e eu perguntei para eles, né? E foi unânime a resposta, tá? Se ele poderia atender 2 consultas gratuitas no dia a dia dele, a mais. 2 consultas gratuitas para quem fosse carente e precisasse de um atendimento. Consultas normais, tá? Foi unânime, né? Os 30, 35 médicos falaram para mim que é possível sim, a gente consegue atender 2 consultas a mais por dia gratuita. Beleza. Aí eu fiz uma conta com eles, tá? No estado de São Paulo, né, o Conselho Federal de Medicina aponta que tem 150 mil médicos ativos no estado de São Paulo. 150 mil médicos. Aí a gente faz uma continha bem simples, né? 2 consultas gratuitas, né? 150 mil vezes 2 consultas gratuitas, vezes 20 dias no mês, não vamos falar 30, 20, vezes 12 meses no ano. Sabe que número isso dá? 72 milhões é o número. Em outras palavras, né? Os médicos do estado de São Paulo, se atendessem 2 consultas gratuitas por dia, né? Durante 12 meses,
iriam atender 72 milhões de pessoas, um terço da população no Brasil. Aí a gente olha, são 450 mil médicos no Brasil ativos. 450 mil médicos ativos no Brasil, segundo o Conselho Federal de Medicina. Se a gente fizer a mesma continha, vezes 2 consultas por dia, vezes 20 dias, vezes 12 meses, sabe que número isso vai dar? Pode fazer a continha aí, 216 milhões. Em outras palavras, né? Atenderia toda a população do Brasil. E não precisa atender toda a população do Brasil, gratuito, não são todos que precisam. Então a gente fala assim, se todos esses médicos atendessem, olhassem para essa forma, né, de trabalho, nós estaríamos desafogando o SUS. Nós vimos lá que pelos dados do SUS, 75% da população do Brasil depende do SUS. Quer dizer, iríamos desafogar o SUS. Teoricamente não precisaríamos mais do SUS. Uma coisa é conta, é matemática. É espantoso esse número, né? É fácil ver que é possível mexer com esse número, trabalhar nessa forma. Por isso que existe um estímulo mesmo na própria Constituição Federal, nas legislações, em complementar, para que a iniciativa privada complemente as ações do Estado, complemente as ações do governo, complemente o Sistema Único de Saúde. Só que você tem que olhar e fazer um planejamento empresarial, estratégico de como fazer isso. Porque você também tem benefício. É mais ou menos assim, usar o benefício que você tem para fazer a gratuidade. Usar o benefício que você tem, por exemplo, de uma economia tributária, ou parcialmente desse benefício, para gerar o impacto positivo social. Em qualquer atividade, mas nem se fale na saúde. A saúde é muito claro os números e o que é possível fazer. Isso fica muito evidente quando a gente começa a olhar com esse olhar um pouco holístico, esse olhar transpessoal, olhando um pouquinho para o outro, além da gente. É possível fazer e acaba ampliando o seu negócio, acaba atendendo mais, acaba você tendo mais visibilidade. Esses cuidados com a saúde, eu acho que hoje, né, sem dúvida alguma, é o maior desafio da humanidade, o maior desafio dessa sociedade atual nossa, né, no Brasil, no mundo todo, talvez o maior desafio. Tá? E de quem é a responsabilidade para isso? Né? De quem é a responsabilidade para implantar essa transformação no sistema de saúde, para implementar novos modelos de negócios sociais na área de saúde? A responsabilidade é de todos. Não adianta ele jogar a responsabilidade só para o governo, ou só para o médico, ou só para o hospital. Não. A responsabilidade dessa mudança, dessa transformação do sistema de saúde é de todos. É do governo, dos empresários, dos investidores, dos médicos, dos profissionais da área de saúde. É minha, é de vocês, é de toda a sociedade. A gente tem que olhar um pouquinho para isso, né? Eu vi alguém tá como comentário aqui, né, das plataformas e profissionais poderiam se cadastrar serviços ou produtos que poderiam ser disponibilizados gratuitamente. É muito interessante. Realmente, às vezes criar plataformas mostrando, é uma boa sugestão, que empresas estão fazendo o modelo de negócio social, aonde ali, o que ela pode oferecer naquela comunidade que ela está, naquela cidade, naquele estado. Interessante. São essas visões que a gente precisa começar a ter e a trabalhar para isso. Eu sempre falo assim, pensar fora da caixinha, olhar de lado, né? A gente pensa muito de uma maneira convencional, olha, sempre funcionou assim, assim é que tem que funcionar. Não, tem alguma maneira que a gente possa olhar para o lado e fazer diferente? Existem formas? Graças a Deus tem muitas maneiras e tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente implantando esses modelos novos de negócio. Então eu espero que essa pequena ideia
essa pequena colocação que a gente está fazendo aqui para despertar um pouquinho nessas pessoas que acabam vendo, assistindo a gente. Aqui quero agradecer a presença aqui da Andréia, pessoal da Correr Bem, da Tatiana, do Paulo, que entraram aqui, do Diego, de várias pessoas que acompanham e que também entendem que a gente pode fazer a diferença no mundo, sim. A gente pode trabalhar de uma forma um pouco diferente, né? Que a gente possa, com essas pequenas ideias lançadas, entender que dá para fazer diferente, principalmente na área da saúde, que hoje é uma das maiores necessidades nossa, né, do mundo, né, não é só do Brasil, do mundo, e olhar para isso de uma forma ampla, de uma forma mais empática, né, se colocando no lugar do outro que está precisando e necessitando. Fico muito satisfeito, muito contente de poder estar participando aqui com vocês, dando essa minha colaboração um pouquinho, né, sobre os negócios sociais em geral, mas principalmente na área da saúde. Né? Eu acabei não me apresentando no começo, eu sou o Marcos Rocha, a gente faz parte da equipe do Biro Social, que é o Instituto Brasileiro de Negócios Sociais. As lives que a gente grava, todos esses vídeos, né, elas ficam no IGTV, né, do Instagram, também ficam disponíveis no nosso canal no YouTube, que é Biro Social, para que a gente possa compartilhar, encaminhar para as pessoas, né, orientarem, para que a gente possa trabalhar de uma forma diferente e acabar construindo aí uma realidade nova, um mundo novo, um mundo diferente de oportunidades para todos. Muito obrigado pela participação de todos, pela presença de todos. Uma honra estar aqui com vocês e até uma próxima. Tchau!